Oi pessoal, receita de bolo de cenoura bem fofinho para vocês. 200 gramas de cenoura picada no liquidificador, tá? Se puder pesar, 200 gramas, se não, são 2 cenouras médias. Acrescenta 3 ovos, 1 xícara de óleo e bate bastante. Depois acrescenta 2 xícaras de açúcar e bate mais um pouco. Em uma travessa, num bowl, nós vamos colocar 2 xícaras de farinha de trigo e adicionar essa mistura do liquidificador. Mistura bem até dissolver todos os gruminhos de farinha e a nossa massa ficar bem homogênea, bem lisinha. Depois disso, nós vamos acrescentar 1 colher bem cheia de fermento. Mexe mais um pouco. Vamos untar uma forma com margarina e farinha de trigo, ou se preferir pode usar o desmoldante. E aí você usa o tamanho da forma que você preferir. Eu divido a massa e peso, mas se for usar uma forma só, é só transferir para a forma de assar. Eu não coloco no forno pré-aquecido, tá? Eu deixo para aquecer na hora, 180 graus, o bolo fica fofinho. Depois deixa descansar antes de desenformar. Vamos para a cobertura. 1 caixa de creme de leite, 3 colheres de chocolate em pó 50%, pode ser achocolatado. Misturo com o fouet até dissolver todo o chocolate, tá? Não deixar nenhuma pelatinha. Dissolveu? Acrescenta 1 caixinha de leite condensado. Mistura bem até ficar uma mistura homogênea. Aí sim a gente leva pro fogo. Não precisa ter pressa para levar pro fogo. Mistura bem antes, tá? Para ficar uma cobertura bem lisinha, bem cremosa quando a gente desligar o fogo depois. Essa cobertura vai para o fogo no fogo médio e vai mexer o tempo todo até ela terminar o processo. Coisa de 10 a 15 minutos, tá bom? Ela vai ferver, vai levantar a fervura, a cobertura vai subir na panela. Então tenha calma porque vai espirrar um pouco, mas ela vai chegar no ponto, que é o ponto que a gente quer para a cobertura cremosa, é o ponto que ele cai da colher em pedaços. Vocês vão ver aí no final, é cerca de 10 minutos, tá? Aí o vídeo tá acelerado, rapidinho vocês já vão ver. Essa cobertura, gente, é muito legal, porque vocês podem usar em qualquer bolo que queira uma cobertura de chocolate. Essa cobertura é super versátil e fica uma delícia. Olha, ela começou a engrossar e tá borbulhando. Daqui a pouco ela começa a desprender do fundo da panela. A gente já começa a mexer e ver o fundo. Ela começa a engrossar. Esse é o ponto de desligar, ó. Ela cai em pedaços da colher. Agora é só transferir para um bowl, tá? Não deixa na panela, transfere essa cobertura para um bowl. E para ela esfriar, coloca um plástico em contato. Ou plástico filme, ou abre um saquinho e coloca em contato com a sua cobertura. Assim ela não vai criar água, né? E nem vai ficar nenhuma película sequinha. Depois que ela esfriar, é só cobrir o bolo. Olha a cremosidade dessa cobertura, gente. O bolo tá super fofinho e essa cobertura fica uma delícia, bem cremosa, tá? Gente, curiosidade sobre o forno. Eu não pré-aqueço meu forno, tá? Eu coloco o bolo com o forno desligado e ligo na hora que eu coloco a massa pra assar. Meu bolo, ele sempre cresce, vocês estão vendo aí, ó, ele fica fofinho, não tem problema, tá? É uma forma de economizar um pouco de gás e o resultado fica o mesmo do que se tivesse pré-aquecido o forno, tá? Então eu coloco ele no forno, ligo e já coloco 180 graus e espero o tempo de assar dele. Aí varia de forno para forno, né? Mas dá super certo, pode testar. E a forma, vocês podem usar o tamanho de forma que vocês quiserem, tá? Pode ser na retangular, pode ser forma quadrada, pode ser a redonda de buraco no meio da grande. Eu uso a forminha pequena, tá? Então eu consigo com essa receita fazer 3 bolinhos pequenos desse daí que vocês estão vendo.
mais um detalhe, gente, o meu forno ele é elétrico, tá? Mas no forno a gás funciona desse mesmo jeito que eu passei pra vocês. Façam a receita, me falem o que acharam e me sigam lá no Instagram. Um beijo!